Já estamos ao vivo, hein? Edivaldo, sua barba tá bonita mesmo, viu? Se alguém te falar que não, pode acreditar que é mentira, viu? Tem mais elogios do que crítica, viu? É, pois é, não. Se alguém falar que tá feio, você não acredita não que é mentira. É inveja. Ai, não é fácil, não. É, aquele outro link já foi enviado? Já foi enviado, já estamos ao vivo. Estamos no momento com 10 pessoas na sala. Bem-vindo aí o Jair, a Elisângela, Naim Salomé, que tem participado de todas as nossas lives, a Elisângela, o Evandro Cruz, Delcio Rodrigues. Boa tarde, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindos. Eu Décio aí, Décio, companheiro de Conselheiro da Farete, sempre firme aí na luta. Nesse momento nós temos 13 pessoas na sala. Formando as pessoas que estão na sala, que nós vamos aguardar mais um pouquinho ainda para entrar um pouco mais de companheiros para nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo. O tema de hoje é eleições CEMIG Saúde, e nós temos aqui os companheiros Edivaldo e William Franklin, que são candidatos ao Conselho Deliberativo do CEMIG Saúde. Estão aqui conosco para falar um pouco a respeito das propostas, a falar um pouco a respeito do que pensam e o que os levou a se candidatarem. Quem já estiver na sala, aproveita e manda o link para os amigos, manda o link para os colegas de trabalho, para que a gente possa alcançar o máximo possível de pessoas. No momento aqui, na minha contagem, nós estamos com 18 pessoas na sala. Vamos aguardar mais uns 3 ou 4 minutinhos para começar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Maria Helena. Ó, o companheiro Felipe chegando aí, Felipe de Patinga. Boa tarde, Felipe. Vandermeira, boa tarde, não, agora já é boa noite, né? Já passou de 18 horas. Companheiro Vandermeira na área também. Matilde, boa noite, Matilde. Miranda, Rogério Oliveira está na área de novo. Boa noite, Rogério.
Edivaldo, você está me ouvindo agora, Edivaldo? Agora sim, Emerson. Algum minuto Parece que ficou mudo um pouquinho para você aí, mas outras pessoas estavam me ouvindo. tá te ouvindo? Vou dar uma escada. Eu acho que foi só para você. Bom, gente, vamos começando aqui com mais uma Eletrolive. Hoje nós temos aqui os nossos companheiros Edivaldo e William Franklin. Edivaldo, que já foi leiturista na CEMIG, já foi eletricista, e hoje, já há algum tempo, coordena a regional Mantiqueira do Sindeletro, importante região do Sindeletro, lá envolvendo Barbacena, Ponte Nova e as cidades adjacentes. Edivaldo também tem uma militância junto à Forluz e à CEMIG Saúde, tendo participante conosco aí do grupo de estudos de Forluz e CEMIG Saúde. O William Franklin está conosco aí, um companheiro que dispensa apresentações, acho que praticamente toda a CEMIG conhece o William Franklin, com 33 anos de CEMIG. O William atua é técnico da CEMIG hoje, atua nas aulas de proteção e controle, na área de telecomunicação, e está atualmente atuando na liberação do Sindeletro, coordenando a Regional Triângulo. E no início agora desse processo eleitoral, que vai escolher os próximos representantes dos trabalhadores para a CEMIG Saúde, Edivaldo e William foram chamados a assumir a responsabilidade de concorrer a essa vaga, pleiteando representar os trabalhadores nesse coletivo. Nós temos a compreensão de que a representação dos trabalhadores nos coletivos de Forluz e CEMIG Saúde andam bastante prejudicadas. Mudanças foram feitas, principalmente na CEMIG Saúde, sem que os trabalhadores fossem ouvidos, sem que as mudanças fossem discutidas com trabalhadores e trabalhadoras, com os beneficiários e com os interessados no nosso plano de saúde. E é uma realidade que a gente tem recebido dos trabalhadores o pleito de que isso precisa mudar. Então, conversando dentro do Sindeletro, conversando também com a ABCF, Associação dos Beneficiários e Contribuintes da Forluz e CEMIG Saúde, nós decidimos montar uma chapa dessas duas instituições, Sindeletro e ABCF, e Edivaldo e o William foram chamados a assumir essa responsabilidade. No começo, os dois ratearam um pouco, já estão com bastante carga nas costas, os dois, mas quando a gente está nessa chuva, a gente não tem condição de evitar de molhar, não. Então, acaba que o chamado fala mais alto do que o acúmulo de compromisso da gente, e os dois aí foram chamados a assumir mais esse compromisso, que é o primeiro da campanha, e depois da campanha, sendo vitoriosa, vamos assumir conjuntamente, não é só eles, mas nós que estamos participando do Sindeletro, estamos assumindo também essa responsabilidade de dar o apoio e a sustentação para o mandato que a gente espera eles vão exercer lá na CEMIG Saúde. E aí, dessa forma, a gente pretende mudar o cenário de representação dos trabalhadores. E aí, a dinâmica
seria o de a gente ouvir a apresentação dos dois, do Edivaldo e do William, e a seguir a gente começar a bater um papo mesmo com Edivaldo, William e com as pessoas que estão na live, com as pessoas que nos assistem. Então, a gente pede que as pessoas que têm alguma dúvida, alguma reclamação, alguma observação, aquilo que acha que precisa mudar na Forluce, na CEMIG Saúde, desculpe, aquilo que acha que precisa mudar na CEMIG Saúde, que mande as suas perguntas na área de comentários do Facebook, que a gente vai... a gente está acompanhando as postagens, a gente vai pegar as perguntas e vai debater aqui na live em cima das perguntas. Então, em primeiro lugar, eu passo a palavra para o Edivaldo, para que o Edivaldo faça a sua apresentação e diga por que ele resolveu assumir mais esse desafio. Edivaldo, por favor. Boa noite, companheiros e companheiras, né? Em todas as partes agora do Estado, porque esse é um novo meio, né, em que a gente vai se comunicar durante essa pandemia e possivelmente todas as alterações que estão ocorrendo nesse momento, elas vão transcender para outros momentos, né? Então a gente vai ter que nós temos que nos adaptar, né, a essa nossa nova forma de conversar, e um pouco complicado, porque pensa, né, não permite aquele contato pessoal que dá aquela condição da gente interpretar, né, não só com o rosto, não só com a boca, com a voz, mas com o corpo, né, já diziam que o corpo fala. Então, é a nova sistemática que a gente vai ter que encarar neste momento, né? O Emerson já falou um pouco de mim, meu nome é Edivaldo, eu estou na CEMIG desde 1991, eu comecei na empresa como leiturista, depois eu fiz esse cargo de rede, né? E desde 2014 eu estou na direção liberada do sindicato, na coordenação da Regional Mantiqueira. Eu tenho formação em administração de empresas, especialização em macroeconomia, sou formado em direito. Além de todas essas questões, né, técnicas de formação, a gente tem a formação que é oriunda da nossa luta do dia a dia no sindicato, né? E quando a gente é coordenador de uma regional, a gente tem que se inteirar de todos os assuntos que envolvem a CEMIG, de todos os assuntos que envolvem a categoria deficitária, porque nós temos no sindicato as nossas assessorias, mas a diretoria tem que se envolver, né, nesse engajamento técnico para ter conhecimento e estar discutindo junto à categoria, na nossa sistemática democrática de debater todos os assuntos com a categoria, né? A gente tem que se inteirar profundamente, por isso que a gente tem que estar se formando a cada dia, né? Não importa só a formação técnica oriunda primária nossa, mas nós precisamos estar nos formando a cada dia. O Emerson pergunta como é que a gente aceita esse desafio, né, Emerson? Esse desafio, ele faz parte da vida do sindicalista, né? Nós que somos sindicalistas encaramos aí muitos desafios pela frente, porque a luta é árdua, né? A luta para defender o direito do trabalhador é uma luta eterna e árdua. A gente tem, a cada tempo que se passa, a cada barreira que a gente vence, a gente se depara com outras barreiras que aparecem, e às vezes são até maiores, né, daquelas que foram vencidas preliminarmente. Mas a gente tem visto, né, que a CEMIG Saúde, que é um dos maiores patrimônios nossos, né, carece de uma certa atenção maior e de certos cuidados maiores, né, no sentido da sua preservação e no sentido da preservação dos direitos e dos benefícios dos seus usuários, né? E aí, assim, a gente, na responsabilidade que a gente tem com a categoria, a responsabilidade sindical, a gente se vê na obrigação de estar vindo para poder
ter conhecimento para poder aumentar o conhecimento e trazer uma nova forma para a categoria de debate e trazer para a categoria aquilo que a categoria almeja, que é conhecimento e a sistemática de tudo que está sendo modificado, alterado e tudo que aquilo que quer dizer que diz respeito, né, à CEMIG Saúde. Nós temos um plano de saúde que ele não foi uma benesse, né? Ele foi uma conquista, uma luta árdua, né? Nós partimos de um princípio em que a gente não tinha, né? Lá no início, nós não tínhamos um plano de saúde, depois nós viemos para uma sistemática de um atendimento, né, subsidiado pela empresa, e aí nós conquistamos alguns benefícios, conquistamos outros, e chegamos até o plano de saúde que nós temos hoje, né? E aí, assim, a gente tem que entender que isso faz parte de uma relação democrática, de uma relação entre empresa e trabalhador, né? Que é uma relação que ela tem uma boa-fé a ser considerada, ela tem uma ética a ser considerada, ela tem um respeito a ser considerado, né? E isso não pode se perder com o tempo, né? Essas coisas, elas é até natural, né? Que aquele que tem mais repasse para aquele que tem menos. Então, a ideia é que os beneficiários, né, as pessoas que precisam da CEMIG Saúde, os trabalhadores, eles tenham aumentado os seus benefícios, eles tenham mais conquistas nesse sentido, né, e não a diminuição desses benefícios. Então, essas discussões, né, essas práticas, esse debate que fez a gente vir aqui para estar concorrendo a essas eleições, para trazer essa dinâmica democrática que é típica do Sindeletro, né, de fazer um debate árduo, longo, claro, transparente, para se chegar à melhor decisão para todos, né? Para se chegar à decisão mais coerente, à decisão mais completa. Então, esse é um dos parâmetros que traz a gente aqui para estar disputando essa eleição. Quase que eu começo a falar com o microfone desligado. Obrigado, Edivaldo. Aí, o William, o Gleidson está mandando um abraço para você, falando que estamos mandando tamo junto, William Franklin. Eu passo agora a palavra para o William, para que ele também faça a sua apresentação e diga aí por que ele resolveu assumir essa responsabilidade, mais esse trabalho. O William, que é um dos mais aguerridos diretores do Sindeletro, com toda a desculpa que merece, que eu peço para os outros. O William, às vezes, a gente dentro do Sindeletro, parece que o William está fazendo tanta coisa que a gente começa a ficar até sem graça. Fala, como é que esse cara tem esse tempo todo para fazer esse tanto de coisa que ele faz? E agora ele assumiu mais uma, que é a luta por representar os trabalhadores na CEMIG Saúde. Vai lá, William. Galera, boa noite para todo mundo. É muito bom estar aqui com vocês, né, com a companheirada. O Gleidson é um companheiro antigo aqui, um dos heróis da resistência, né, que esteve sempre conosco aqui e está juntando mais essa empreitada. Então, eu quero primeiro destacar, companheirada, que nós gostaríamos de estar, na verdade, nas portarias. Nosso perfil é de estar no olho, né, conversando tete a tete, trocando ideia, dando a cara a tapa. Sempre foi a nossa característica como dirigente dos sindicatos. Eu entrei na CEMIG em 1987, CEMIG Senai, de 13 de julho de 87. Em julho, agora, estou fazendo completando 33 anos de CEMIG, sempre nas equipes de manutenção, né, na área de manutenção. E depois de uns 2, 3 anos de CEMIG, eu comecei a militar junto aos sindicatos, primeiramente, única e exclusivamente como militante,
Depois fui chamado para compor a diretoria do antigo Sindelt, sindicato aqui do Triângulo Mineiro. Compus essa diretoria. Depois eu tive o grato prazer de, em 96, participar, junto com a diretoria do sindicato, naquele momento, de um avanço que nós conquistamos em Minas Gerais, que foi a unificação do Sindelt com o Sindeletro, os dois maiores sindicatos de base do estado de Minas Gerais, dos eletricitários de Minas Gerais. E desde então, eu tenho estado dentro do Sindeletro, militando junto com a companheirada, acompanhando de perto várias mudanças que ocorreram, né? Nós estivemos juntos na mudança do plano de saúde, quando nós efetivamente formamos um plano de saúde. Então, nós tivemos aquela negociação, tivemos as assembleias, né? Fizemos assembleias boas, ativos juntos com aposentados. Naquele momento, como era conveniente, a EA andou junto conosco, então nós estávamos ali fazendo assembleia juntos, convocando trabalhadores juntos, né? Porque, se vocês bem lembram, foi um momento, os momentos de formação do plano, a CEMIG tentou, naquele momento, excluir os aposentados, quando não muito, tentou pelo menos fazer com que os aposentados arcassem com todo o custo do plano, e foi no momento em que o Sindeletro chamou as assembleias, ativos com aposentados, e nós batemos um martelo na questão e deixamos claro que trabalhador aposentado não é bananeira que deu caixa. Muito pelo contrário. É trabalhador, está aposentado, mas é trabalhador. E nós conseguimos uma vantagem muito grande naquele momento. Então, nós temos muita história, muita história. Vou contar a história com força. Como o Emerson fez questão de frisar aí, né? São muitos quilômetros rodados aqui dentro. Estou em Uberlândia como coordenador de uma das regionais do Sindeletro, são 7 regionais. Os companheiros que estão aí são 2 companheiros valorosos que também estão coordenando regionais. E estamos trabalhando há muito tempo no sentido de estar sempre buscando o melhor para todos nós, para o conjunto dos trabalhadores. Há muito tempo que eu participo dos debates a respeito de plano de saúde e da questão de plano previdenciário. Neste momento, nós entendemos que, e a gente tem que ser sincero, que é importante a participação de um companheiro nosso do Triângulo nessa chapa. E eu me dispus a participar. Não sozinho, de forma alguma, né? Não foi por falta de pessoas, nós temos companheiros também valorosos e com amplo conhecimento e que já estiveram, já compuseram o conselho da CEMIG Saúde, que no momento, por questões particulares, não puderam participar, mas que estão junto conosco. Então, não vai ser, quando nós entrarmos lá, e nós vamos entrar, não vai ser simplesmente um trabalho solo. Muito pelo contrário, né? Já conversei com o Jurandir aqui no Triângulo, que, além de já ter participado da CEMIG Saúde, é um companheiro no conselho, ele também é conselheiro, já foi conselheiro municipal de saúde e conselheiro estadual de saúde, indicado pela Igreja Católica, e o Jurandir se colocou inteiramente à disposição para estar colaborando com todo o know-how que ele tem na área, então nós vamos estar trabalhando junto, né? Temos outros companheiros valorosos na área de saúde, o Zé Henrique, lá em Patrocínio, que também é um cara que milita demais na área de saúde, né? Temos outros companheiros, vários. Então, na verdade, a ideia nossa é fazer um trabalho em conjunto. A ideia é vir para dentro da CEMIG Saúde, candidatar, para que nós estejamos levando o equilíbrio para dentro do Conselho. O Conselho hoje só tem um grupo lá dentro. E o grupo que está lá dentro mostrou a que veio, né? Permitiu que determinadas alterações lesivas ao trabalhador fossem feitas. Mexeram com regras que são caras a nós. Teto de reembolso, né? A facilidade que nós sempre tivemos para encaminhar consultas e exames.
Então, são mudanças que estão nos mostrando a necessidade de nós estarmos indo para lá para minimamente criar um equilíbrio e trazer, resgatar algumas práticas salutares que nós sempre tivemos nas instâncias em que nós participamos. Como, por exemplo, a participação daqueles que realmente são os interessados. Vai trazer a participação dos participantes do plano, levando a eles os assuntos que estão sendo pautados dentro do conselho, dando a eles a oportunidade, que a gente sabe que tem muita gente entre a nossa turma aí, com extrema competência e conhecimento, e vivendo na pele tudo que se passa no âmbito da saúde privada e pública também. Então, é levando para eles a possibilidade deles participarem do processo, trazerem suas contribuições, trazerem suas críticas e, efetivamente, contribuírem nas decisões. Então, eu acho que isso, por si só, se não tivesse tantas outras propostas formuladas pela companheirada aqui, que está nos apoiando na chapa, os companheiros da BCF, companheiros que já foram conselheiros, conselheiras, como se não... Além de tudo isso, nós ainda temos essa ideia, essa pretensa ideia que está trazendo todo mundo para dentro, de volta para dentro da estrutura. Eu acho que é isso, a título de apresentação é isso, né? E quero que toda a companheirada que está nos assistindo aí se engaje nessa campanha, né? Visitem aí as nossas páginas, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, né? Nós temos o Instagram, páginas específicas da nossa chapa, mas temos também o Sindialeto, site da BCF. Se informem, participem, peguem o material, divulguem, distribuam, repercutam tudo aquilo que nós estamos debatendo, vão ali dar sua curtida. Companheirada, participe efetivamente. Porque nas portarias, nós sempre falamos uma coisa que nós vamos voltar a falar aqui. Em primeira instância, o mais importante é que os participantes, todos e todas, votem. Primeira coisa, porque a empresa tem que entender que nós todos damos o devido valor ao plano de saúde que nós construímos e sustentamos. Obrigado. Nós é que agradecemos, William. Eu apresentei os companheiros, mas esqueci de me apresentar. Meu nome é Emerson, eu sou técnico de manutenção de estações, atuando no PAN de Banhães, e no momento eu estou licenciado da CEMIG como diretor do Sindialeto na Regional Vale do Aço. O Felipe Nascimento, lá de Ipatinga, ele fala a respeito dos cortes dos consultas e exames do plano de saúde. E quando a gente fala a respeito dos cortes, é importante a gente relembrar um pouco da história, de como que esse plano de saúde foi montado, né? Antigamente, lá nos primórdios, aí, o William está falando dele com 33 anos de CEMIG aí, eu estou relembrando a data antiga dele aí, mas o Edivaldo com essa barba de papai Smurf e eu também com quase 30 anos, não ficamos muito atrás não, tá, William? Mas, no princípio, quando a maioria de nós entrou para a CEMIG Saúde não existia, a gente tinha o sistema de reembolso de medicamento, de consulta, exame, era realizado por um setor de benefícios que estava dentro do RH da CEMIG. Quando a Forluz se separou da CEMIG, a Forluz levou para dentro dela também o setor de benefícios. Com o tempo, a CEMIG começou a argumentar, e até uma argumentação sem muita razão, de que era muito complicado gerir, de que era até contra a lei
gerir um plano de saúde e um plano de previdência dentro da mesma fundação. E essa provocação da CEMIG acabou gerando a separação da área de previdência, da Forluz, e a área de saúde, com a criação da CEMIG Saúde. Começando, eu acho um equívoco o nome chamar CEMIG Saúde, né? Talvez a gente tivesse que ter reclamado isso lá atrás, mas fica parecendo que o CEMIG Saúde é um plano de saúde que a CEMIG concede aos seus empregados, e não é isso. É um plano de saúde feito por coparticipação, onde a metade da contribuição para sustentar o plano vem dos trabalhadores e a outra metade vem da empresa. Então, é uma construção coletiva, parte de um conjunto de conquistas que foi realizado ao longo do tempo até a fundação da CEMIG Saúde. E com a fundação da CEMIG Saúde, montou-se também uma diretoria, nós temos lá um diretor de relação com os beneficiários, e, além disso, nós temos um conselho deliberativo que é responsável por definir as mudanças qualquer mudança no plano de saúde, ela só pode acontecer por decisão do Conselho Deliberativo. E, nesse Conselho Deliberativo, a decisão é paritária. Metade dos representantes são indicados pela CEMIG, a outra metade são eleitos pelos trabalhadores. É importante a gente saber disso, porque é importante a gente saber que nenhuma mudança é realizada nos critérios do plano de saúde se não tiver a concordância dos representantes dos trabalhadores. Então, puxando pela memória aqui, em 2017, quando foi extinto o plano de saúde antigo e criado um plano de saúde novo, onde a contribuição dos beneficiários especiais era muito mais alta do que a contribuição do que o valor anterior, me parece que houve um aumento de até 67% para os beneficiários especiais. Os representantes dos trabalhadores na CEMIG Saúde concordaram, e concordaram sem consultar os trabalhadores. Quando, no começo do ano, a tabela de benefícios foi alterada, nós tivemos a informação somente no mês de março, mas a alteração tinha sido feita em 2019, em setembro, se eu não me engano. A representação dos trabalhadores concordou. E agora, nós somos surpreendidos com uma nova mudança, que é a alteração dos critérios para a realização de exames e consultas. Certamente, a representação dos trabalhadores também concordou. Em princípio, nós não estamos nem falando que, que a alteração está certa ou está errada, que poderia ter sido feita ou não poderia ter sido feita. O que nós estamos dizendo é que foi feito sem consultar os trabalhadores. Nós não tivemos a oportunidade de opinar, nós não tivemos a oportunidade de debater se nós queríamos a alteração em 67%, até 67% da contribuição dos beneficiários especiais, ou se nós queríamos financiar os beneficiários especiais de outra forma. Nós não fomos consultados a respeito da restrição do número de consultas e exames. A gente já está tendo uma série de dificuldades na realização de consultas e exames no interior. Companheiro de São João del Rei aí, Julian Alves, está falando que em São João del Rei nós fomos abandonados pelo CEMIG Saúde. E, em virtude disso, e ainda com essas dificuldades, ao invés de procurar sanar essas dificuldades, o que o plano está fazendo é dificultando ainda mais o acesso dos trabalhadores ao plano de saúde. Em Ipatinga, é comum a gente escutar os trabalhadores falando assim, no que diz respeito à atenção básica, na consultas, exames, o nosso plano de saúde lá em Ipatinga é muito difícil. Ele acaba sendo muito bom, vamos dizer assim, quando você cai numa internação, você tem uma estrutura hospitalar bacana, você tem um atendimento hospitalar bacana. Mas até você estar dentro do hospital, até você estar internado, a dificuldade para conseguir uma consulta e um exame é muito grande. Então, se a gente for falar sobre isso aqui, é uma série de dificuldades que os beneficiários do plano vêm enfrentando
sobretudo os beneficiários do interior, que não têm o acesso à clínica própria que o CEMIG Saúde tem em Belo Horizonte. E aí, eu vou pedir aí ao William e ao Edivaldo que traga para nós aí pontuem para nós quais são as principais propostas da chapa, William e Edivaldo. Vocês podem fazer um bate-bola, vocês dois juntos aí, não precisa formalidade, não. Vamos lá. Só falar aqui, que eu já falei, uma das primeiras, e que para mim, gente, é muito cara, me é muito cara, que é a gente resgatar a participação dos participantes nos espaços decisórios, trazer de volta as assembleias, e não estamos falando só de assembleia, não, nós estamos falando de setoriais, entendeu? O fato de você ter, e não tem como a gente esquecer isso, o fato de você ter dirigentes sindicais, e aí vamos puxar a brasa para a nossa sardinha, do Sindeletro dentro do Conselho, significa que os trabalhadores e trabalhadoras terão maior possibilidade de ter mais informação e mais participação. Porque nós estamos constantemente na base. Né? Hoje nós temos 102 diretores do Sindeletro, nós temos 13 diretores liberados, se não me engano, 13. Mas, assim, nós viajamos constantemente à base. Vocês sabem, têm visto isso. Então, vai fazer parte do nosso, sempre fez, e agora mais ainda, do nosso rol de assuntos a serem abordados. Entendeu? Então, é levar demandas dos trabalhadores. Eu lembro, gente, eu lembro quando a gente tinha representantes nossos dentro do Conselho Deliberativo do CEMIG Saúde, e também quando nós tínhamos a diretoria, eu lembro do Marcelo Correia, quando ele era diretor, quantas vezes nós resolvemos assuntos nossos da forma mais prática e mais fácil possível. Então, tem a questão macro, tem os grandes assuntos que têm que ser abordados e tudo mais, levados, mas nós também temos o varejo, aquela coisa nossa do imediato, questões específicas a serem tratadas, e que hoje nós não estamos tendo condição de fazer mais. Então, me é muito cara uma proposta que está entre as muitas propostas, ótimas propostas que tem na nossa chapa, que é a democratização, a reabertura do canal de comunicação e o poder decisório ser colocado na mão dos participantes através de assembleias, coisa que já não existe mais. O companheiro William disse bem, lá, né? A nossa trajetória, né? O nosso compromisso, né? Social com a categoria de fazer tomar todas as decisões através de assembleia, através de uma conversa muito franca e muito tranquila, né, com a categoria, ela é um dos grandes pilares nossos, né, das grandes defesas nossas, para poder ter realmente decisões legítimas, né? A decisão é legítima quando você faz parte dela realmente. A decisão é legítima quando você pode dar sua opinião, essa opinião é considerada, né? Então, é por isso que a gente prima muito por essa questão das decisões coletivas, né? Eu estou vendo muitos companheiros aí da cidade de São João, cumprimento aí os companheiros aqui da minha regional, Júlia, né? O Canavês. São João passou por uma situação muito constrangedora, tiveram o convênio com a Unimed arrancado de uma hora para outra, né? Vários trabalhadores ficaram sem assistência, a gente correu, fizemos várias reuniões em São João del Rei para discutir a situação com os trabalhadores e tentar uma solução junto à CEMIG Saúde, que infelizmente não veio, né? Mas
muito complicada essa situação. E esse é um dos compromissos da nossa chapa, da gente voltar a discutir essa questão dos atendimentos no interior, no sentido de ampliar esses convênios. Não só na teoria, né, como prometeram em São João del Rei, que em 30 dias teria tantos médicos conveniados, né? E que a gente percebeu que muitos daqueles que estavam na cartilha não estavam conveniados realmente, era apenas uma promessa de convênio, né? Então, a gente vai ter que encontrar uma estratégia para isso e é uma das nossas, dos nossos compromissos, né? Mas eu quero falar de alguns compromissos aqui, William, Emerson e companheiros e companheiras que estão nos assistindo, que eles são primordiais para poder manter o plano de saúde nosso na condição de atendimento, de preço e de acesso que ele tem hoje, né? A gente quer defender a CEMIG Saúde como, sei lá, como operadora de autogestão sem fins lucrativos. A CEMIG Saúde ela tem que viver para os seus participantes, ela tem que existir para os seus participantes, ela não pode existir para gerar lucro, né? Então, um dos compromissos nossos é fomentar que essa operadora continue como operadora de autogestão sem fins lucrativos, né? Nós queremos ampliar direitos dos beneficiários. Uma das propostas nossas é manter o que já tem e ampliar, né? Porque a regra natural, a relação natural seria essa, né? A gente está sempre buscando aumentar os benefícios daqueles que são hipossuficientes. Na relação patrocinador e trabalhadores, patrocinadoras e aposentados, aposentados e trabalhadores é a parte hipossuficiente, né? Não tem as mesmas condições financeiras que a patrocinadora. A patrocinadora do ano passado teve 3 bilhões de lucro, enquanto nós, trabalhadores, tivemos aumentos da inflação dos salários, né? Sem considerar sequer a perda real desse salário. Então, a correlação de força é diferente. Então, você não pode colocar na mesma balança. Então, uma das propostas é manter esses direitos que nós temos hoje do CMCU, de ampliá-los, né? Porque seria a relação natural de uma relação democrática e as lutas vai corresponder ao processo de lutas que nós fizemos no passado, que nos deu um plano de saúde que nós temos hoje, e nós temos que manter a luta para poder melhorar esse plano de saúde, né? Temos que retomar as assembleias não só com o sindicato, mas as associações também, que estão aí para poder representar categorias específicas, né? Então, nós temos que retomar esse diálogo, né? Temos que resgatar uma situação que aconteceu quando nós éramos conselheiros, que era a união dos conselheiros representantes dos trabalhadores. Constituir aquela prévia, aquele estudo técnico fomentado pelas entidades que representam os trabalhadores. Aquele estudo, aquele suporte técnico que falava com a gente, que dava a versão do ponto de vista do trabalhador, e essa versão técnica ela iria orientar as decisões dos conselheiros. A gente quer voltar com isso, por quê? Porque uma coisa é o estudo que a patrocinadora faz, baseada principalmente na sistemática financeira da obtenção do lucro. A outra coisa é estudo que as entidades representativas dos trabalhadores fazem, baseada na questão social, na relação dos hipossuficientes, na relação da saúde do participante, na relação do benefício do participante. Então, a gente quer resgatar essa sistemática que se perdeu, né? Nós queremos resgatar também os grupos de estudos, né? Eu mesmo participei de um grupo de estudo que ele me proporcionou um aprofundamento muito grande nessa questão da CEMIG Saúde, de conhecer os procedimentos, conhecer as determinações legais que regem os planos, e isso é muito importante para a gente, porque quando nós sabemos dos nossos direitos, nós temos uma capacidade maior de argumentação. Então, esse também é uma proposta nossa, né, de trazer isso para o interior também, e os trabalhadores participarem disso aí, fomentando uma discussão mais clara, mais transparente, e poder chegar para o conselheiro e ter acesso ao conselheiro e saber quem é o conselheiro, porque uma coisa é você saber quem é o conselheiro
que é um diretor do Sindeletro. A outra coisa é um conselheiro que você não sabe a que entidade ele está relacionado. Então, o Sindeletro está aí em todo o estado, basicamente. Nós estamos todo o tempo na categoria, pretendemos voltar, se Deus quiser, após essa pandemia. E eu acho que essa relação direta é muito importante. Nós sofremos juntos com os companheiros lá de São João del Rei, né? Que foi uma luta árdua para poder tentar manter o convênio com a Unimed e os atendimentos. Mas nós tivemos outros problemas também, com o Conselheiro Lafayette, que também teve os convênios com a Unimed rompido, e muitos trabalhadores ficaram sem aí a atenção aí da saúde. Bom, tem umas... O que não falta são propostas, e o que a gente tem que fazer é implementá-las. E a ideia, primeiro, é ir lá para dentro. Vamos lá para dentro, e aí a companheirada, com o apoio de todo mundo da base, tanto ativo quanto aposentado, nós vamos tocar, nós vamos nos esforçar, e com o apoio de todo mundo, nós vamos estar levando essas propostas a bom termo, resolvendo essas questões. O que não falta, o que a gente tem notado, são problemas. Tem problemas com participantes ativos, com participantes aposentados. Aqui em Uberlândia mesmo, aqui na sede do sindicato, eu e o Evaldo recebemos constantemente companheiros aposentados que estão perdendo o plano de saúde. Aposentados que, por uma questão ou outra, né, não estão conseguindo pagar a mensalidade do plano. Com isso, eles acabam optando por desligar do plano, sair do plano, né, perdendo o plano de saúde nos momentos que a gente entende ser os mais críticos da vida, quando a pessoa mais precisa. E se ela, daqui a 1 ano, 2 anos, for contratar um plano no mercado e ter carência e com a idade avançada, imagina, o valor vai ser altíssimo, às vezes excludente. Então, uma proposta que nós, lá atrás, quando nós estivemos lá no Conselho, nós começamos a negociar na CEMIG, era a possibilidade dos assistidos utilizarem o teto deles, que sobrasse do PGE, para estar pagando essa mensalidade. Foi debatido, entendeu? Foram feitos cálculos, foram colocadas questões, e depois isso não foi avante, né? Depois que saímos de lá, nós não vimos esse assunto prosperar. E é até interessante isso, porque a EA compõe o coletivo de olho de Semente de Saúde Forluz que está lá dentro, mas, no entanto, não tem esse apego, essa pegada com os aposentados, né? Esse interesse em resolver, em tocar essa questão. Tem aposentados que poderiam utilizar esse teto, né, esse valor desse teto, até integral, para estar pagando o plano e se mantendo no plano, que seria muito mais vantajoso. Então, é algo que nós queremos resgatar, é o debate que nós queremos resgatar com todo o acúmulo que nós já temos a respeito dele. Então, é um assunto que, digamos assim, ele já prospera, porque a gente já tem acúmulo sobre isso, né, de outros companheiros que estiveram lá dentro e que estão apoiando. É por isso que eu falo que essa chapa, ela não somos só nós. Tem muita gente boa dando sustentação, dando apoio, né, por trás, ajudando essa chapa. Outra coisa que nós queremos resgatar, outro debate, lá atrás, quando a Forluz negociou com o Banco Real, na época, a unificação do pagamento de todos os assistidos e pensionistas num banco só, naquela época, se não me engano, para ter essas contas, o acordo com o Banco Real foi que ele deixasse 10 milhões na nossa mão. Ou seja, 10 milhões vieram para o plano, se não me engano, 5 milhões primeiro, 5 depois, mas eram em torno de 10 milhões. E esse colchão, ele formou o que a gente chama hoje de eficaz, que é o Fundo Complementar de Assistência à Saúde. Hoje não, sempre chamamos, né? E esse fundo, eu tenho uma experiência interessante com ele, muito interessante. Porque aquelas coberturas aquelas intervenções que não eram cobertas pelo Pró-Saúde normal, a gente recorria ao eficaz. A esposa de um colega meu de trabalho, Mário Lúcio, lá de Paracatu, ela teve a falência do fígado dela e ela estava na fila de transplante. Mas ela não tinha condição de ficar em Belo Horizonte, que era onde ela estava na fila,
não teve condição de ficar lá esperando. Na época, nós negociamos com os nossos representantes que estavam lá, e conseguimos, através do Eficaz, que ela ficasse em casa, em Paracatu, né? Eles só queriam ter a garantia de que tinha um recurso próximo para ela deslocar o mais rápido possível quando tivesse o fígado, e tinha em Brasília, fica 240 quilômetros para Paracatu. Quando o fígado saiu para ela em Belo Horizonte, ela deslocou para Brasília e o Eficaz sustentou todo esse custo. A ambulância aérea de Brasília para Belo Horizonte, ela fez o transplante lá no Felício Roxo, acho que foi no Felício Roxo, se não me engano, normalmente, e depois o Eficaz sustentou ela e o meu colega de trabalho, esposo dela, durante um tempo lá num flat, numa parte hotel lá. Entendeu? Então, assim, esse dinheiro, ele foi negociado lá atrás. Depois disso, nós tivemos uma nova negociação com o Santander. E esse dinheiro deveria ter vindo para esse fundo. E a CEMIG não aportou esse dinheiro nesse fundo. É mais um item que nós temos a negociar, porque é mais um benefício que a gente não entende por que não está sendo negociado, por que não foi conversado, por que não estão preocupados com isso. Né? Então, tem alguns detalhes, até que para os companheiros que estão aí participando, as companheiras, participantes, tem alguns detalhes que estão pendentes. E a gente entende que, voltando, nós vamos estar resgatando daquele patamar que ele estava. E nós queremos entrar para a gente resgatar, dar continuidade e concluir esse processo de negociação que foi interrompido quando esse coletivo entrou lá dentro do conselho e não deu continuidade. A chapa 3, ela dividiu a proposta de atuação dela nos compromissos e nas propostas. Então, a apresentação da chapa, ela vem, em primeiro lugar, assumindo 7 compromissos com os participantes. O primeiro compromisso, defender a CEMIG Saúde como operadora de autogestão. O segundo compromisso, manter e ampliar os benefícios com custeio adequado às condições financeiras dos participantes. O terceiro compromisso, retomar as assembleias das associações e dos sindicatos para decidir sobre as alterações nos regulamentos do plano de saúde. O quarto compromisso, a união entre os eleitos, com volta de reuniões prévias para analisar e decidir sobre como votar nas reuniões da CEMIG. O quinto compromisso, apoio aos grupos de estudos de participantes. O sexto compromisso, um canal de comunicação direta entre os conselheiros e os participantes. E o sétimo compromisso, a criação de conselhos regionais. Então, esses compromissos são no sentido de buscar dar transparência para a representação no conselho. Mas, em relação ao benefício direto do participante, a chapa 3 também traz algumas propostas, como, por exemplo, acesso, no que diz respeito a acesso às informações. Primeiro, que todo mundo poderia solicitar e receberia acesso às informações do que está sendo debatido nos conselhos, e informado antes, durante o debate, antes da decisão. Um canal direto com os conselheiros, liberações de cirurgia e exames, elas poderiam ser feitas e acompanhadas pelo celular, via aplicativo. Seria muito mais fácil para o participante, porque nem sempre a gente tem condição de ficar acompanhando por telefone o trâmite do pedido de cirurgia e de exame. Seria interessante que o participante pudesse avaliar os prestadores via aplicativo, para que a gente pudesse saber quais são, de fato, os melhores prestadores de serviço. A chapa 3 está propondo também um plano odontológico próprio. A gente teve aí uma experiência com o plano odontológico Odontoprev, foi uma experiência bastante frustrante, e a gente acha que a criação de um plano odontológico próprio poderia resolver os problemas odontológicos. É uma discussão antiga, desde antes da formação da separação da CEMIG Saúde da Forluz,
e que a CEMIG insistentemente boicota a criação do plano odontológico próprio. A gente fala em ampliar a rede conveniada, principalmente no interior, e isso resolveria aí o problema de São João del Rei, o problema de Ipatinga, o problema de outros lugares do interior. Eu imagino que tenha no Triângulo, na região de Juiz de Fora, na região de Governador Valadares. Seria necessário que a gente ampliasse o convênio no interior, principalmente para a realização de consulta com especialistas. Avaliar e decidir junto com os participantes as questões referentes a corte de convênio com a Unimed. Será que não era possível ter tomado uma outra providência, uma outra solução que não fosse o corte com o convênio, do corte do convênio? Os convênios foram cortados e o problema sequer foi discutido com os participantes. Disponibilização virtual do catálogo de convênios. Há muitos anos, a gente vem tentando elaborar, junto ao CEMIG Saúde, um plano de saúde que possa atender a toda a família, diferente dessa situação atual, que é simplesmente a implantação de um beneficiário especial. A gente teria que ampliar o plano para a família, claro que com regras e com custeio específico, mas que a CEMIG Saúde utilizasse a expertise que ela tem na área de saúde para ampliar esse atendimento para outras pessoas da família que talvez não se enquadrem na regra do segurado especial, mas que poderia também estar sendo beneficiado por um plano amplo e abrangente. Eu falei que do Centro de Promoção à Saúde que tem em Belo Horizonte, que as pessoas do interior não têm acesso, seria interessante que a gente tivesse Centro de Promoção à Saúde no interior, principalmente nas cidades polo, em que as pessoas pudessem ser atendidas na sua cidade, ou com pequeno deslocamento, talvez fosse melhor do que grandes deslocamentos que acabam acontecendo em virtude da necessidade desse atendimento, principalmente de especialistas. Todos os programas de saúde devem ser levados para todas as regionais do estado, como a Conexão Saúde, o próprio Centro de Promoção à Saúde que eu estou dizendo. Então, é ruim que o nosso plano de saúde tenha alguns sistemas de atendimento somente em Belo Horizonte e que esses sistemas não atendam os beneficiários que estão no interior. A gente sabe que grande parte dos nossos beneficiários, mesmo com a CEMIG reduzindo o quadro no interior, grande parte dos beneficiários aposentados eles estão no interior. Também temos muitos beneficiários na ativa no interior que têm dificuldade de atendimento e esses programas como Conexão Saúde, o Centro de Promoção à Saúde, podia aproximar a CEMIG Saúde dos beneficiários. E, principalmente, uma prestação de contas. Nós estamos propondo a prestação de contas semestral e de fácil compreensão, que traga os dados financeiros e o plano de trabalho entre o planejado e o executado. Então, a gente estabeleceria qual seria o plano de trabalho, prestaria contas de 6 em 6 meses entre aquilo que planejou e aquilo que, de fato, foi possível ser executado. Então, algumas pessoas estão cobrando no chat aí a explanação de quais são as nossas propostas. Essas são as nossos principais compromissos, principais propostas da Chapa 3. Alguém me chamou aí? É que eu estou inscrito. Você está inscrito? Você levantou a mãozinha aí. Eu vou trazer para vocês aqui alguns questionamentos que estão vindo aqui dos participantes, e aí, na medida que vocês forem falando, vocês vão dialogando aí com a participação das pessoas que estão na sala aí. O Jurandir de Carvalho Soares nos diz: um dos conselheiros atuais que está se recandidatando em outra chapa informou que as mudanças mais recentes foram definidas pela área técnica da operadora, sem passar pelo conselho. Será que isso é correto? O Rogério Luiz de Souza
questiona, se um participante sai, a CEMIG Saúde pode vir, no momento, ratear os valores entre os demais participantes? O Vicente, lá de Montes Claros, ele fala, existia uma proposta de estudo para a criação de centros de referência regionais. Houve continuidade e conclusão desse estudo? O Vicente, na verdade, é de Salinas, né? Eu não sei se ele está em Montes Claros hoje. Emerson. Pode falar. Você não quer que a gente responda em partes, não? Para a gente responder em partes. Porque muita coisa nem é pergunta, mas é um diálogo que os participantes estão querendo fazer com vocês. Comentários, né? Mas a do Rogério, por exemplo, a gente tem que esclarecer, né? Vai lá e esclarece para o Rogério aí, Edivaldo. Eu vou falar para o Rogério é companheiro nosso. Depois eu vou passar a pergunta do Jurandir para o William, vocês que têm uma relação, já estão mais próximos, vou passar a pergunta do Jurandir para o William, beleza? Vai lá, Edivaldo. William, eu estou passando para frente rapidinho, é só para responder o Rogério. O Rogério é companheiro nosso de luta aqui de Barbacena, está no coletivo também de aposentados, né? Rogério, o que acontece hoje? Hoje, o trabalhador da ativa ou aposentado, a CEMIG, ela paga uma parte também, né? Ela complementa em torno de R$ 734, eu não guardo bem o valor, né? E aí o seguinte, quando essa pessoa sai do plano, né? Quando ela deixa de compor o plano, a CEMIG deixa de pagar esses R$ 700, em torno de R$ 734 aí, que ela paga para cada participante, né? Isso para a operadora, do ponto de vista financeiro, é ótimo, que seria um dispêndio financeiro que ela deixa de contribuir. Mas para o plano e para o participante é péssimo. Para aquele que sai, perdeu a assistência de um plano de saúde. E para o plano de saúde em si, que é mutuário, né? Que ele, de certa forma, ele tem uma certa mutualidade do ponto de vista genérico, mas aquele que gasta menos subsidia aquele que gasta mais, né? Então, assim, se você perde recursos, você diminui a capacidade financeira do plano. Então, quando sai um participante do plano, né? Isso prejudica o plano como um todo, né? Ele prejudica tanto quem saiu, mas prejudica também quem ficou, porque aquele recurso que entrava, aquela participação da CEMIG e aquela participação do participante deixa de compor aquele bolo, né? Que subsidia a despesa que é de todos, né? Porque, de certa forma, lá no plano não tem uma conta individual para cada um. Lá no plano você coloca dinheiro e aquele montante de dinheiro é utilizado para pagar a despesa de todo o plano. E tem aquela certa relação de um compensar o outro, que é aqueles que gastam menos, né? Compensam aqueles que gastam mais. Então, a saída de um participante prejudica de todas as formas o plano e quem saiu, é claro, né? E o plano eu falo no sentido de participar de prejudicar os outros participantes que ficam, né, gente? Estou falando do plano, sim. Os participantes que ficam prejudicados, é óbvio. O William queria falar. Não, beleza. A questão é a seguinte. William, só um minutinho. Tá. Pode ir lá, vai lá, depois eu falo. A questão é a seguinte. Começaram a haver mudanças, desde o ano passado, começaram a haver mudanças no nosso plano de saúde que não passaram pelo debate com os participantes, nem ativos nem aposentados. Que não foi dado conhecimento prévio para os participantes, nem ativos nem aposentados, de que o assunto estava em pauta e que seria decidido. Portanto, não foi dada oportunidade para os participantes, nem ativos e nem aposentados, de opinar, de fazer pressão de alguma forma, o que a gente sempre fazia, né? Os participantes organizados faziam pressão. E as mudanças foram efetivadas. Que é isso que estão dizendo. Foi foi feito mudanças no PGE
teto de reembolso nosso, né? Algumas, por exemplo, houve mudança com relação a reembolso com relação a próteses, com relação a óculos, né? Uma armação só por ano, houveram mudanças, né? Que não foram favoráveis a nós. E agora vem mais mudanças, com o mesmo molde, ou seja, é aquela coisa, abriu a porteira, passou um boi, passou a boiada, né? Houve uma mudança que foi desfavorável, vem mais uma, e até quantas mais virão? Aí a gente questiona. E eu questionei. Eu fui atrás do conselheiro eleito aqui no Triângulo, titular, e questionei. E ele não conseguiu explicar. Usam argumentos como, é uma questão técnica, houve uma mudança técnica, e pronto, acabou. Ou seja, que questão técnica? Porque quando você vai no estatuto do CEMIG Saúde, você percebe e entende, ao ler o estatuto, que a instância decisória do CEMIG Saúde é o Conselho Deliberativo. Técnico do CEMIG Saúde não faz mudança no plano. Até os órgãos maiores, se fizerem, né, uma ANS da vida, alguma coisa, isso depois tem que ser ajustado dentro do estatuto do plano. Então, as mudanças aconteceram, não dá para tampar o sol com a peneira, gente. Aconteceram com a anuência dos representantes que estão lá dentro. Hoje, o Conselho são 8 representantes, 4 indicados pela patrocinadora e 4 eleitos pelos participantes, Conselho Deliberativo, certo? Tanto é que essa eleição, a gente não falou isso, mas essa eleição é para renovação de metade do Conselho, né? Então, nós vamos eleger 2 conselheiros, com seus respectivos suplente e sucessor. Então, cada vaga são 3. Pois bem, são 8 votos. Isso passou com o voto de representantes nossos. Entendeu? Então, não tem como tampar o sol com a peneira. Né? Ao colocar um argumento desse, que é uma mudança técnica, ela pode até ser uma mudança técnica, mas é uma mudança técnica com a anuência dos conselheiros. Né? É uma mudança que os conselheiros aprovaram. E aí é que está o X da questão. Aprovaram. Se eles utilizassem, não é o caso, o argumento de que foram pressionados em alguma coisa, deveriam ter recorrido à categoria, como a gente sempre fez, aos participantes ativos e aposentados, para dar suporte e para votar. E se eles votassem contra, seriam 4 votos contrários. Então, assim, essas mudanças... Pode falar, Emerson. Ô, William, sabe o que me incomoda nessa questão? O que me incomoda nessa questão é que até 2015, enquanto a gente ainda tinha representante do Sindicato lá, a gente conseguia garantir que quando um assunto, a CEMIG começava a pressionar e utilizava de argumentos técnicos, cálculos atuariais, não sei mais o que, para poder fazer mudança, a gente vinha para a categoria, discutia os problemas, elaborava uma contraproposta e, através de assembleias nas portarias, a gente pressionava a CEMIG a encontrar uma solução diferente. Então, assim, várias vezes isso foi feito. De a CEMIG propor um reajuste técnico e a gente propor outra solução. Inclusive, tem pessoas que não sabem, e às vezes as pessoas questionam, por que são 13 contribuições para o plano de saúde? São 13 contribuições porque, em um determinado momento, a CEMIG propôs um reajuste absurdo, e para escapar do reajuste absurdo, que seria um reajuste técnico para poder recompor o colchão, vocês falaram aí do colchão do plano, para poder recompor o colchão do plano, a alternativa adotada foi o de criar a 13ª contribuição e não reajustar o plano no valor que a CEMIG estava propondo. Então, soluções elas podem ser encontradas, mas tem que ser no debate com a categoria. E aí,
se um representante alega que a parte técnica impôs, qual que então é o papel do representante? Então, nós não precisamos de representante, não. Basta a parte técnica fazer. A parte técnica, ela é sempre sustentada pelo debate político. E aí, se o representante fala que o técnico resolveu, ele não está fazendo o papel dele. Eu acredito que ele não está fazendo o papel dele. E aí, assim, o histórico da gente de fazer esse debate na portaria é o que me dá saudade, porque se tivesse debate na portaria, aquele reajuste de 2017, eu tenho certeza que não tinha passado daquele jeito. Essas mudanças do princípio de 2020, eu tenho certeza que não eram desse jeito. Então, essa questão é que eu acho que, assim, eu falei aqui a respeito de todas as propostas, mas mais importante do que qualquer dessas propostas é o debate de portaria. Gente, estão mudando o nosso plano, estão distorcendo o nosso plano, e nós não podemos falar nada. E o plano é nosso. Nós ficamos nem sabendo. E esse distanciamento, Emerson, da categoria, ou, na verdade, dos participantes, ele causa isso. Uma falta de apego, né? Ou uma falta de reconhecimento por parte da pessoa de que o plano é dele. Entendeu? A partir do momento que a pessoa pode optar, participar, né, nesses espaços, ele resgata isso. Fala, poxa, o plano é meu, é eu que tenho que estar dando suporte para quem está lá dentro. Porque nós estamos na mesma situação. Esse mandato desse pessoal ficou na mesma situação das eleições que tem aí, que o pessoal fala, ó, elegeu, colocou o cara lá, e o cara faz o que pensa, o que quer, etc. Só que a consequência vem para quem é o participante. Eu lembro, Emerson, quando você resgata isso aí, eu lembro que no passado, o nosso pessoal que estava dentro do conselho tinha uma habilidade tal de trazer isso para dentro do Sindialeto, porque o que a gente fazia? Os assuntos vinham para o conselho trazia para a diretoria do Sindialeto, para os assessores jurídicos, de EES, etc., que nos assessoravam nesse debate. Quantas vezes nós conseguimos resgatar, trazer mais dinheiro, fazer a CEMIG colocar mais dinheiro no plano? Conseguimos fazer isso. A CEMIG colocar mais dinheiro no plano, porque ia ser um aporte nosso, ia ser muito maior, etc. Mas tudo na habilidade da negociação e no empenho, e no compromisso. Entendeu? É o que a gente não está vendo acontecer mais. Quando a CEMIG propõe lá taxar mais os dependentes especiais, ela fala o seguinte, olha, eu não consegui tirar o aposentado, olha, eu não consegui lá atrás, com a força dos sindicatos, das assembleias, fazer os aposentados pagar a parte dele e a minha integralmente, a da empresa e a dele integralmente, então agora eu vou solapar, vou comer pelas beiradas. Então eu vou fazendo o quê? Eu vou onerar mais ele nos dependentes especiais, né? Que não é só aposentado também, é o restante da galera, né? Da ativa também. Eu já pago meu filho também. Entendeu? Então, é uma forma, ao invés de a gente conseguir para nós, a empresa está puxando para ela, para quem menos necessita, que é a empresa. Esse debate nós temos que resgatar aí. Sim, agora, Edivaldo, vê comigo aqui a perversidade. Vamos dizer que em 2017 o plano estivesse precisando de 10% mais de dinheiro. Se só o participante contribui, e a distribuição é meio a meio, o participante precisa contribuir em 20% para aumentar 10% do aporte financeiro no plano. Mas se o participante e a CEMIG contribuem, os dois contribuem só com 10%. Imagine que fosse isso que tivesse acontecendo em 2017. A CEMIG identificou lá que precisava de aumentar o plano em 10%. Aí a CEMIG pensou, eu não posso aumentar só o do participante, porque pelo estatuto e pelo acordo coletivo que eu assinei, eu preciso reajustar. Se eu reajustar do participante, eu reajusto o meu também. Ah, mas tem o dependente especial, que se eu reajustar, eu reajusto só a participação dele. Eu não reajusto a minha. E aí a CEMIG foi lá e reajustou o dependente especial. Ao reajustar o dependente especial, só nós pagamos, a CEMIG não paga pelo dependente especial. E aí a CEMIG aumentou o custo do plano para praticamente todo mundo. Quase todo mundo tem um dependente especial.
e a CEMIG aumentou para praticamente todo mundo, mas para ela não aumentou nada. Faltou essa discussão na portaria? Ou não faltou? Você lembra de como é que isso aconteceu, Lembro, Emerson. Isso foi muito ruim, porque foi vendida uma imagem para a categoria que ela não correspondia à realidade, né? Foi vendida uma imagem da extensão do plano para filhos até 38 anos. Só que não falou para a categoria que você ia poder colocar o seu filho de 38, mas você não poderia manter seu pai de 60. Não poderia manter sua mãe de 70. E foi isso que aconteceu, né? Muitos tiveram que... eu sou um exemplo prático, eu tive que escolher entre meu pai ou minha mãe, qual que era menos doente. Aí aquele que era menos doente eu tive que tirar, quando dei conta de pagar os dois. Então, assim, casos igual o meu foram diversos, né? E eu acho que foi uma maldade muito grande, porque muitas pessoas que estão nessa idade é que realmente precisam do plano de saúde, e nós, com salários achatados e a atual situação que estamos, não conseguimos manter. Mas tem um debate muito ruim, Emerson, que está tomando fôlego, que é o debate que o plano tem que ter uma condição econômica excelente. O plano tem que estar com condição econômica extremamente favorável. Mas o debate, ele não fala do participante, né? Porque nada vale um plano com as condições econômicas excelentes e participantes sem direito, né? Não é essa a conta que fecha, né? Tem que ter um equilíbrio. O plano tem que sobreviver, é claro, todos nós concordamos com isso, mas os seus participantes também, né? E aí a gente vê, infelizmente, alguns debates nesse sentido, né? Como argumento para aprovar determinadas medidas que são extremamente danosas ao participante. O exemplo de 2017 foi um exemplo exorbitante. Eu estou com um companheiro, o Weber, aqui lá de São João del Rei, que comentou aqui que o acompanhamento de lá que tinha lá no home care lá, para ele foi avisado pelo telefone que estava acabando, né? E aí, assim, você imagina a pessoa que está lá em casa de cama, que tinha um acompanhamento da enfermeira lá, ela tem um telefonema e fala com ela, daqui a um mês, daqui a 5 dias, você vai ter que voltar com seu parente para o hospital, porque você não vai ter acompanhamento mais, ou então você vai ter que pagar, né? Então, essas questões é que o debate coletivo tem o objetivo de esclarecer, superar ou impedir, né? Tem um outro companheiro comentando que o nosso futuro é o fim do plano, né? Que eles querem transformar um plano extremamente precário que não seja mais atrativo para a categoria. Mas nós, da Chapa 3, fazemos um debate diferente. Nós vemos com promessa que nós vamos lutar para aumentar as garantias do plano. Nós não vamos permitir, e nós vamos fazer isso com a luta que o Sindicato sempre fez, com a categoria e com todas as pessoas envolvidas no plano, e os aposentados também, porque a gente faz um diálogo com eles. Nós vamos impedir isso. Porque isso é um direito salutar que foi construído lá atrás com lutas e que agora não pode simplesmente ser entregue para a patrocinadora, porque a patrocinadora quer aumentar os lucros para passar para os seus acionistas. A empresa, infelizmente, esquece seu objetivo social. Porque a empresa, ela tem muito mais que objetivo econômico, ela tem objetivo social. E a CEMIG, como empresa pública, o objetivo social dela é muito mais pungente. A responsabilidade dela é muito maior. A CEMIG, inclusive, na sua concepção, ela foi traçado pelo Juscelino Kubitschek que ela viria para desenvolver o Estado de Minas, para desenvolver a sociedade de Minas. E isso, desenvolver a sociedade, ele permitir benefícios sociais. E esse debate a gente tem que fazer com a categoria, tem que fazer com a CEMIG para que ela assuma essa sua responsabilidade. Né? E aí é o seguinte, não dá para fazer esse debate que eu quero um plano financeiramente excelente sem considerar a condição do participante, não dá. O outro companheiro, Saulo, ele questiona aqui se não seria viável que voltasse com os convênios com a Unimed para o interior, uma vez que retiraram os convênios e o interior ficou desfavorecido, porque não foram feitos convênios na rede própria, né? E aí é um debate que a gente tem que levar para dentro, né? É um debate que não pode ser esquecido, que infelizmente esse debate, o debate do eficaz, o debate
da complementação através aí do PGE para cobrir déficit, esses debates estão sendo esquecidos, né? Deixaram de ser feito dentro da CEMIG Saúde. E é isso que a gente quer voltar com esse debate, né? Quer voltar com o debate, peraí, o interior, né? Porque, assim, existem muitas pessoas aposentadas, como o companheiro mesmo falou aí, Emerson, você mesmo falou que a CEMIG está esvaziando, né, o seu quadro de trabalhadores, mas as pessoas que construíram a CEMIG, as pessoas que construíram o que a empresa é hoje, elas continuam muitos no interior, né? E muitos estão vivos, graças a Deus, né? Então, assim, a gente tem vários colegas aposentados aqui se manifestando aqui na live, né? E aí são colegas que precisam da CEMIG, né? Da CEMIG Saúde para poder estar tendo uma qualidade de vida melhor. É só mais um ponto, Emerson. É a questão também que a gente tem que lembrar para as pessoas que na CEMIG Saúde não tem voto de Minerva, né? O Marcelo lembrou bem aqui, CEMIG Saúde não tem voto de Minerva. Então, assim, se tiver uma decisão em atrito lá e os representantes dos trabalhadores, os representantes eleitos não concordarem, essa decisão não passa, porque lá não tem um presidente que pode vir, igual no plano, um dos planos da Forluz aí, que ele pode vir dar voto de Minerva e tomar a decisão, acho que é o plano A. Não pode, né? Lá na CEMIG Saúde, não. Ou você tem a maioria dos votos a favor, né? Ou não. Então, falar que os representantes dos trabalhadores não têm condição de impedir muitas danuras, né? Tem sim, mas tem que ser da forma que a gente faz, chamando a categoria para o debate, fazendo debate amplo, né? Para a gente conseguir romper todas essas barreiras aí e toda essa pressão. A questão dos centros de criação de referências regionais, né? Esse estudo ele estava sendo feito na época lá que os nossos que o Sindeletro estava lá ainda com alguns conselheiros, né? Mas atualmente a gente não vê falando nisso mais, né? Como eu disse antes, várias pautas, né? Eu estou até respondendo o Vicente aqui, várias dessas pautas elas foram esquecidas, né? Aliás, tudo que era de benefício para o participante foi esquecido, né? Então a gente quer voltar com esses debates novamente. O Edivaldo, muito bem lembrado aí a respeito da questão do voto de Minerva. É importante a gente frisar. Todas as alterações que aconteceram, boas ou ruins para o participante, a gente não estou lembrando nenhuma boa aqui no momento, mas talvez tenha aí, mas todas as alterações que aconteceram, boas ou ruins para o participante, aconteceram com a concordância do representante do trabalhador que está lá. Caso contrário, as alterações não teriam sido feitas. E outra questão relevante, lembrada aí pelo Edivaldo, é que quem tem que ter excelente saúde financeira é a Forluz. Lá na Forluz a gente tem que preocupar, como é que está a Forluz financeiramente? Como é que é a questão, se sobrar dinheiro, precisa render dinheiro, é a Forluz. A CEMIG Saúde, ela tem a responsabilidade de manter o equilíbrio financeiro. Mas antes do equilíbrio financeiro, é importante lembrar que o principal objetivo da CEMIG Saúde não é lucratividade, não. O principal objetivo da CEMIG Saúde é atender as necessidades de saúde dos seus participantes, ativos ou aposentados ou pensionistas. Então, se a gente focar na lucratividade, na saúde econômica do plano, e esquecer do principal objetivo dele, o plano acaba sem motivo, sem razão de ser. O que adianta um plano extremamente saudável financeiramente, mas que a gente não tem assistência à saúde quando a gente busca? E aí, a gente que mora e transita pelo interior, a gente vê muitas reclamações nesse sentido, da maioria dos participantes do interior. Em Belo Horizonte também há alguma dificuldade, mas se você puder atravessar a cidade, você vai na estrutura do centro de atendimento, você vai na estrutura do Mater Dei, você ainda tem, por ser capital, uma estrutura um pouco melhor. Mas no interior,
as reclamações são muitas, principalmente depois que os convênios com a Unimed foram extintos. Eu mesmo me lembro que os meus filhos, aqui na região do Vale do Aço, região de Ipatinga, a maior parte dos atendimentos deles na infância foi feito através do convênio com a Unimed, que era, de fato, um atendimento muito tranquilo para nós no interior. E hoje a gente procura esse atendimento e a gente tem muita dificuldade, porque não existe mais convênio com a Unimed e a gente fica... e existe uma dificuldade de conseguir conveniados, principalmente nas especialidades. Tem dificuldade de conseguir exames no interior, exames especializados, e agora ainda mais a gente tem essa regra aí que impõe algumas limitações na realização dos exames. Parecendo que, de certa forma, a CEMIG Saúde está transferindo para o beneficiário a responsabilidade de fiscalizar se o médico está pedindo exame demais, se o médico está pedindo muito exame laboratorial, muito exame de imagem, como se o participante que tivesse a responsabilidade de estar fiscalizando isso, e não o próprio plano de saúde, que se houver um abuso por parte do médico, é quem tem o poder, é quem tem a capacidade de lá intervir junto ao médico e fala aqui, ó, doutor, você pediu 2 tomografias seguidas, isso aqui não faz sentido. Mas, às vezes, talvez falte ao plano assumir a sua responsabilidade de gestão, junto aos médicos, junto aos conveniados. Essa questão que a chapa traz a respeito da possibilidade de avaliar os conveniados é um negócio muito bacana, um negócio muito relevante, porque a gente estaria dizendo, um associado que utilizou estaria dizendo para o outro associado que o atendimento foi bom, ou que o atendimento foi ruim, ou que não foi satisfatório, ou que foi. Isso faria com que os participantes pudessem estar sempre buscando o melhor serviço. Nós estamos aí, no momento, com 58 pessoas na live, se eu não me engano. Abraço aí para o Fernando Cachotti, o Marcelo Correia está aí na área também, Marcelo Correia também é nosso representante na chapa, Claudinei Rezende, Marcelo Rios, o Jefinho invocando os associados a defender nosso plano de saúde com a chapa 3. Aí o Marcelo Rios fazendo a proposta aí, ó, 10% de PLR para o caixa do plano de saúde, só inserindo um acordo coletivo específico. O acordo coletivo específico também é um negócio interessante para a gente debater. O nosso plano de saúde ele foi construído por um acordo coletivo específico, mas a CEMIG optou por negociar agora todas as alterações do plano direto com o Conselho, porque no Conselho não estão todos os sindicatos. Como o Conselho é um pouco mais reduzido, e a prática dos atuais conselheiros é de não voltar para a portaria, volto no assunto, é de não discutir com os participantes, fica mais fácil para a CEMIG debater com os conselheiros e não com a categoria, e não com os sindicatos, e não debater a título de acordo coletivo especial. Foi uma alternativa que a CEMIG construiu, os representantes dos participantes toparam essa alternativa, e eu acho que a alternativa tem sido bastante danosa para os participantes. William, lá no Triângulo, lá na região do Triângulo e região do Alto Paracatu, lá onde você está, nós temos muita reclamação a respeito do atendimento da região da Grande Paracatu, né? Nós temos muita dificuldade lá com o atendimento da Forluz, como é que é, da CEMIG Saúde, como é que é lá? Você não confunde minha região, não, cara. A região aqui é Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste.
Ah, beleza. Ô, Emerson, eu acho interessante o seguinte, teve uma reunião do pessoal do CEMIG Saúde aqui em Uberlândia, eu estou em Uberlândia, que é a sede da Regional Triângulo, nesse momento eu estou aqui, teve uma reunião aqui com o pessoal do CRIO. O CRIO é a maior concentração de trabalhadores num só lugar aqui no Triângulo. É o Centro Regional Integrado de Uberlândia. E aí o João Isidro veio com todo o staff do CEMIG Saúde para conversar com os participantes. Eu participei dessa conversa. Na época, o João Isidro ainda era o DRP, né? Diretor de Relação com Participante. E aí, eu fui participar dessa conversa, fui lá participar e vindo de Paracatu, que é uma cidade polo no noroeste, mas que também é bem menor que Uberlândia, tem 90 mil habitantes, Uberlândia tem 600 mil. E eu fiquei surpreso quando eu cheguei, quando eu participei dessa reunião. Porque o pessoal aqui de Uberlândia deu maior pau, rapaz. O pessoal reclamou pra caramba, né? Do atendimento, da cobertura, de tudo. Quer dizer, de um bocado de coisa, não de tudo, né? Mas de um bocado de coisa. E naquele momento eu falei, poxa, então, veja bem, se o Uberlândia está com problema, então imagina nós lá. E lá nós temos muito problema. A reclamação do pessoal é com relação à cobertura. Uma das coisas que precarizou muito o atendimento foi o fato de ter desvinculado da Unimed. Da Unimed, de forma unilateral, ter rompido o contrato ou o convênio, ou acordo que ela tinha com o CEMIG Saúde. E a Unimed fez isso de forma unilateral, mesmo com todo o nosso esforço. E não foi só isso. Os médicos da Unimed começaram a fazer pressão nos outros médicos para não atender o convênio de CEMIG Saúde. E aí nós estamos remando, né? Nós estamos remando lá no sentido de estar convencendo médicos de especialidades distintas para a gente reformular a nossa rede de atendimento. Então é difícil, é muito difícil. Lá no interior aqui, como um todo, tem muita reclamação. Eu sei que, tendo me candidatado como conselheiro, eu vou ter muito trabalho, mas eu penso, Emerson, que o trabalho que eu já tenho como dirigente sindical, que circula todo o Triângulo do Paranaíba Noroeste, que já houve essas reclamações e que não tem lugar para desaguá-las, né, para soltar essas reclamações, para elas serem tratadas, estando no conselho, eu vou ter condição de fazer isso de uma forma melhor. Porque a reclamação, ela é generalizada. E aí eu penso que eu vou ter condição de estar encaminhando de forma melhor tudo isso, né, centrando isso num espaço melhor. Mas o interior, como vocês também são do interior, infelizmente o interior ficou desassistido mesmo, com toda essa mudança que aconteceu, e principalmente com essa desvinculação da Unimed. A gente ficou mal assistido mesmo. Agora, eu acho o seguinte, a gente percebe isso claramente. O custo para o plano e para o participante é maior, sem dúvida. Porque tem deslocamento, né? Tem utilização de rede não conveniada, etc, etc. A gente sabe que tudo isso onera o plano. Então, o ideal é que a gente consiga cumprir com aquilo que está nas nossas propostas, né? De ampliar nossa rede de atendimento. Emerson, só uma... O Marco Aurélio está questionando aí. O Marco Aurélio está questionando aí dizendo que a CEMIG Saúde cortou a visita do enfermeiro para os pacientes assistidos em casa. O Miranda. O Marco Aurélio Miranda Dias. Miranda Dias. O questionamento é importante a gente saber se essa alteração tem a ver agora com o momento do coronavírus, que pelo isolamento social
necessário que as pessoas, principalmente quem está paciente sendo atendido em casa, diminua o contato com pessoas de fora, e os enfermeiros hoje precisam ter um cuidado especial, porque, como lidam com uma quantidade muito grande de gente, pode ser um vetor de distribuição do coronavírus pela sociedade. Se não for paciente em estágio muito grave, a recomendação tem sido mesmo a de cortar o atendimento. Agora, se cortou o atendimento por conta de redução de despesa, cai no mesmo problema que a gente estava citando. A redução de despesa, ela não pode ser causa para agravamento da situação de saúde do beneficiário. Se o beneficiário precisa de um atendimento e eu cortando despesa, eu corto o atendimento, eu, obviamente, agravo a situação de saúde do beneficiário. Então, é necessário apurar em que circunstância que isso está sendo feito para poder entender qual que é de que forma que se posicionar diante disso. Mas se for por corte de despesa, eu já adianto para vocês que nós somos radicalmente contra. Edivaldo. Na verdade, essa é mais uma daquelas questões lá que foram alteradas, né? E que só fomos avisados e não houve aí uma sistemática de aprovação ou comprovação do objetivo, né? De estar fazendo isso, né? Uma vez que o paciente em casa... As partes dos cortes lá do PGE. Isso. Uma vez que o paciente em casa, ele já deixa de pagar o custo hospitalar, né? E talvez seja até mais barato para o plano, né? E o acompanhamento do enfermeiro desse paciente, ele pode evitar, inclusive, um agravamento da situação desse paciente. Então, assim, os parâmetros técnicos utilizados para justificar essas mudanças, nós não conhecemos, né? E é esse debate que a gente tem que levar para poder rediscutir situações que foram alteradas no passado. E aí, de repente, a gente vai ter que trazer isso para a categoria para refazer esse debate na categoria que não foi feito, né? Porque são alterações aí que têm um impacto muito grande na vida das pessoas, mas, por outro lado, as pessoas não tiveram esclarecimento, não tiveram a clareza dos objetivos, né? E nem a comprovação, que se diz que tem comprovação técnica, né? Se há que discutir comprovação técnica, porque a gente entende que a questão não pode ser técnica, a questão tem que avaliar a questão social também do paciente. Então, realmente, são questões que a gente tem que rediscutir mesmo e tem que procurar caminhos lá para poder amenizar a situação e esse problema que foi criado aí para o participante. Só mais uma coisa, Emerson. A gente já está caminhando para o final, né? Mas, assim, essa questão da gestão dos crônicos, né? Ela tem uma grande contradição, porque ela é aquela coisa, tira com a mão, dá com a outra, né? Porque, assim, se por um lado a empresa está achando que está gastando menos dinheiro, por outro lado, ela vai gastar mais dinheiro com o agravamento de uma situação de CTI ou coisa pior, né? Então, assim, essa mudança é um dos impactos que a gente está recebendo diversas reclamações aqui na regional, né? As pessoas têm ligado, né, para a gente comentando o que aconteceu, pessoas que tinham pessoas enfermas em casa, pessoas de cama, né? Pessoas que têm doenças pré-existentes, que são doenças antigas, que a pessoa já tinha um tratamento com determinado medicamento, né? Então, assim, uma série de problemas está sendo causado por essas mudanças que eu acho que poderia ter sido evitado se houvesse um debate prévio, se houvesse uma discussão prévia com a categoria. Eu gostaria de pedir aos participantes da live, principalmente aos apoiadores da Chapa 3, que envie para o WhatsApp do Sindeletro um vídeo com até 1 minuto, contando para nós por que apoia a Chapa 3, o que espera da Chapa 3. A Bia está lembrando aí que é um vídeo na vertical, tá, gente? Envie para o nosso WhatsApp, que
nós vamos publicar nas nossas redes sociais para a gente poder ampliar essa força, essa corrente de apoio à Chapa 3, para que na votação a gente seja vitorioso e consiga, de fato, mudar essa realidade aqui que a gente vê que é bastante, tem causado bastante problema, tem causado bastante sofrimento. Esses momentos de problema de saúde é um momento em que a gente está mais fragilizado dentro da família e nesse momento a gente ficar desprotegido, desguarnecido ou ter dificuldades com o plano de saúde, ninguém precisa disso, né? É o momento que a gente precisa que o plano de saúde seja eficiente e que resolva o nosso problema. E não que a gente, além de ter que preocupar com o problema de saúde, também precisa preocupar com o paciente, com a pessoa que está convalescente. O Sindialeto está promovendo uma atualização cadastral. A gente tem esse momento agora de pandemia, de coronavírus, a gente tem sido obrigado a alterar a nossa forma de contato com os associados, com a categoria, e é importante que a categoria nos ajude a manter esse contato, atualizando os dados cadastrais. Então, é importante o Sindileto está fazendo uma pesquisa de atualização de dados cadastrais, a gente está pedindo às pessoas que, ao receberem o pedido de atualização, que faça a atualização cadastral e envie de volta para o Sindileto. Então, gente, eu vou passar a palavra para o Edivaldo, mas para o William, para fazer as considerações finais deles. Nós reafirmamos o apoio do Sindeletro à Chapa 3. Os nossos representantes, Edivaldo e William, junto com os demais representantes da Chapa 3, assumiram uma série de compromissos que nós listamos aqui, que vão colocar a representação dos trabalhadores junto à CEMIG Saúde num patamar diferente, num patamar... nós já tivemos uma representação que consultava os trabalhadores no passado, também já tivemos um plano de saúde melhor do que o plano de saúde que nós temos hoje, e a ideia é tentar resgatar tanto a representação quanto a abrangência do nosso plano de saúde. A CEMIG já há muito tempo não renova os quadros da forma como era necessário. Essa falta de renovação de quadros tem tornado a nossa categoria, uma categoria muito envelhecida, e uma categoria envelhecida precisa mais ainda da assistência à saúde. E nesse momento que a gente está precisando da assistência à saúde, tem sido um momento que a assistência está falhando, e além de falhar, às vezes falha, e às vezes falta mesmo, às vezes a pessoa nem tem a assistência adequada. As eleições serão do dia 2 a 9 de junho, por votação, por eleição virtual. Talvez o nosso plano de saúde seja trazendo aí, o Kennedy está falando aí, Kennedy Ruff está falando, nosso plano de saúde é a maior conquista que tivemos, mais justa e mais igualitária. Concordo com você, Kennedy. Talvez a conquista mais importante que nós temos, porque não abrange só a pessoa, abrange também a família, com possibilidade, inclusive, de atingir pais, de atingir netos. Então, talvez a conquista mais abrangente. E a perda do plano de saúde, ou as dificuldades no atendimento à saúde, elas são extremamente prejudiciais à nossa categoria. Eu vou passar a palavra para o Edivaldo para as considerações finais dele. Edivaldo, por favor. Bem, quero cumprimentar também os outros companheiros da chapa que estão assistindo a gente aí, cumprimentar a Zulmira, ex-conselheira, companheira de luta dos tempos bons, né, em que
conselheiros da CEMIG Saúde traziam os problemas para discutir coletivamente conosco. Assumiram uma pessoa muito importante aí no debate, né? Traz para a gente muito esclarecimento, porque ela tem muito conhecimento, né? E quero falar também aqui o nome dos outros companheiros, né? Porque aqui está eu e o William, mas nós temos aí o Marcelo, né? Que está com a gente, o Zélio Vieira Gonçalves também, que faz parte da chapa, a companheira Tereza Stacioli, que está aí nos assistindo também, a Ana Paula Rosa, o Elvio Ferreira também, companheiro, o Nilo, né, companheiro lá do Senge, muitos anos esteve aí na luta com a gente aí, presidindo o Senge, e a Michele Reis, né, que são os companheiros que estão na chapa 3 com a gente aí para fazer esse debate e trazer essa nova realidade aí para o participante na CEMIG Saúde. O Kendi lembrou muito bem, nada se compara, né, ao poder da gente ter de conservar a nossa saúde, né? E a gente não fica doente porque quer e nem a gente escolhe ficar doente em determinada época da vida. As condições são naturais, né? As condições são hereditárias e aí muitas coisas que a gente não escolhe a gente acaba tendo, né? Eu nunca escolhi enxergar mal, né? Mas minha avó enxergava mal, minha mãe enxerga mal, meu pai enxerga mal. Eu já estou começando a enxergar mal. Então essas coisas não é você que define, né? Então, assim, e numa situação do Brasil atual, que a gente tem um desfavorecimento, um investimento tão pequeno por parte do poder público na saúde, né? Nós ainda somos privilegiados, de certa forma, por um plano de saúde, mas é um privilégio que foi conseguido na luta, né? Que foi conseguido com greves, que foi conseguido com o pagamento de dias, né? Que foi conseguido com mobilização. Então, assim, a gente tem sempre que lembrar disso. Nada foi nos dado de mão beijada, né? Nada caiu do céu. As coisas aconteceram porque nós provocamos. E agora nós temos que provocar mais uma vez essa mudança de realidade no CEMIG Saúde, né? Então nós estamos aqui com a chapa 3, com os demais companheiros e companheiras aí de luta, para a gente mudar a realidade da CEMIG Saúde e voltar uma CEMIG Saúde para o seu participante, voltar uma CEMIG Saúde para a saúde daqueles que construíram e para aqueles que também pagam para a sua existência, né? E deixar essa ideia, né, de mercado absurda e louca, de você privilegiar o financeiro, de você privilegiar o enriquecimento de alguns em detrimento aí do participante, né? Nós temos que ter essa visão, a visão de diálogo, de democracia, a visão de trazer para a categoria os problemas, discutir junto, construir junto com a categoria e, se for preciso, mobilizar junto com a categoria para conseguir alguma coisa. Agradeço a todos e a todas presentes, um grande abraço, a gente vai se encontrar em outros dias, vamos nos encontrar aqui na Regional. Obrigado aos companheiros da Regional aí que participaram e uma boa noite para todos e todas aí. Obrigado, Edivaldo. Eu não capturei aí, Edivaldo, se você falou o nome do Elvio, se você falou, eu estou falando de novo, também companheiro da chapa. É o Elvio. Falou, né? Não foi desatenção minha. Aí ficou bom que falamos de novo, falamos 2 vezes. Eu passo a palavra para o William também, para as considerações finais dele. Por favor, William. Infelizmente, enquanto a gente está fazendo a nossa live aqui, eu estou vendo a mensagem aqui, que chegou no computador, mais 1.188 mortes em 24 horas, e ultrapassamos as 20 mil mortes devido à Covid-19. Isso nos deixa muito mais em evidência o quanto é importante o nosso plano de saúde. Isso já foi mais do que falado aqui, registrado, e nós estamos nessa chapa e nessa empreitada porque nós entendemos essa importância. Não é uma aventura, é o entendimento dessa importância. Então, nós estamos chamando todo mundo a participar, toda a nossa companheirada. Agradecemos todos que estão aí, participaram. E não tem como a gente fazer uma campanha única e exclusivamente propositiva. A nossa é propositiva. Mas a gente tem que fazer um confronto. E é o confronto do que está acontecendo com o que aconteceu no passado, o que foi construído no passado,
e o que nós estamos propondo construir para o futuro. E a verdade é que o nosso plano de saúde, com a anuência, a concordância e a contribuição de um grupo que entrou lá dentro e foi eleito, né, legitimamente eleito, mas que está mostrando que está permitindo que determinadas mudanças sejam feitas, mudanças deletérias, ruins, prejudiciais ao conjunto dos participantes. Então, nós estamos nos propondo a entrar lá e a ser guiados também, orientados por vocês e apoiados por todos vocês, para que nós possamos realmente fazer diferente. Nós estamos aí propondo a renovação de metade do Conselho e apresentando os nossos compromissos. Tá ok? Então, pedimos aí a participação de todos, não só com o voto, mas com a campanha, colocando o nosso material, indo lá, visitando os nossos espaços virtuais, né, Facebook, Instagram, colocando a logo da nossa chapa aí, nos perfis de vocês, replicando os nossos materiais, repassando e buscando voto. Todo voto é importante. Então, nós esperamos contar com o apoio de todos vocês e estamos disponíveis e dispostos aqui para novas lives, novos questionamentos. Estamos à disposição. Um grande abraço para vocês e até a vitória. Um abraço, pessoal. Boa noite. Eu agradeço ao William, agradeço ao Edivaldo. Trago para o pessoal aqui também, para que está assistindo, que a Chapa tem uma página na internet onde estão divulgados os candidatos, onde estão divulgados os compromissos, as propostas da Chapa, um breve currículo dos candidatos. O endereço é renovaçãoecompromisso.com.br. Passa lá, vê as propostas da Chapa, dos materiais da Chapa. A gente está pedindo também aos apoiadores para colocar nos seus perfis as imagens de apoio à Chapa. Isso é muito importante. O voto de cada um é importante, mas tão importante quanto é o pedido de voto, é o convencimento do companheiro, é a busca de voto do companheiro aposentado, é a busca de voto do companheiro que decidiu não votar. O máximo de votos, a gente trazer para a Chapa o máximo de votos que a gente puder, porque a necessidade de mudança é que traz para esse momento aqui, para essa responsabilidade aqui, o Edivaldo, o William Franklin, os demais representantes da Chapa que foram listados aqui, e é com esse compromisso que a gente vem solicitar o voto e a campanha por parte de vocês. Se puder, fique em casa, só saia para o essencial, use máscara, lavem bem as mãos. O William acabou de alertar aqui, nós já estamos com quase 1.200 mortos por dia, não é só uma gripezinha, não é uma brincadeirinha. A cloroquina não vai curar todo mundo. Talvez ela tenha até algum resultado em um caso ou outro, mas a gente sabe que o mundo testou e ela não passou no teste do mundo. Então, não existe solução milagrosa. Se puder, fique em casa e só saia para o essencial. Lavem bem as mãos e, se precisar, o Sindeletro está à disposição. Busquem nos canais de contato. Obrigado a todos vocês, obrigado ao Edivaldo, obrigado ao William, obrigado à Bia, que está aí nos bastidores aí apoiando, a Elisa, o Vander, os nossos bastidores aí que nos ajuda a trazer aqui essa informação e esse contato aqui com os trabalhadores. Muito obrigado a vocês, uma boa noite. Boa noite. Boa noite.